Vamos lá, então, botando para gravar nosso encontro, né? Seguindo nosso estudo do budismo com atitude. Vamos começar com a leitura que o Darcy sugeriu para a gente, que a Giane compartilhou hoje no estudo da manhã, né? É uma carta, Darcy. Vamos lá. Ela traduziu de algum lugar que eu não sei de onde é também. Traz para a gente as É, da- informações. é aquele conjunto de cartinhas que a Joan Halifax Sim. fez. Maravilhoso. Então vamos começar com essa leitura aqui, antes da nossa meditação. Os lembretes. Acomode seu coração, seu corpo e sua mente, estando presente com a sua respiração. Com o coração e a mente abertos, reflita sobre cada um destes lembretes, sobre o que significam para a sua vida. Eu tenho a natureza de envelhecer. Não há como escapar do envelhecimento. Eu tenho a natureza de adoecer. Não há como escapar do adoecimento. Eu tenho a natureza de morrer. Não há como escapar da morte. Tudo o que é caro para mim e todas as pessoas que eu amo têm a natureza de mudar. Não há como escapar da separação. Eu não posso escapar eu não posso escapar das consequências das minhas ações. Elas são o chão sobre o qual me mantenho em pé. Tradução livre da Jeane. Maravilhoso, né? Tá trazendo para a gente a impermanência com clareza, né? E sobre a força das nossas ações, né? Que constrói o nosso caminho. Muito, muito precioso. Que bom a gente ter esses lembretes para contemplar, né? Então, salvem aí e contemplem mais em outros momentos. Eu acho que vale a pena, né? Trazer essas palavras assim como uma forma de meditação, né, para o nosso dia. Curtinha, a gente não vai precisar ficar os 24 minutos, se não tem o tempo, né? E contempla esses lembretes. Sempre precioso e muito útil, né? Só uma perguntinha, como que a gente faz para salvar do chat? Você vai ter que destacar todo ele, Ctrl C e Ctrl V, onde você quiser colar. Mas qualquer coisa depois eu te mando no WhatsApp, Cris, Tá bom, obrigada. tá? Olha, eu devia ter feito as preces antes, né, de uma leitura tão linda. Não fiz, então vamos fazer agora. Deixa eu só encontrar aqui onde está aberto. Para ser sincera, acho que eu fechei as preces. Espera aí, gente, tenha paciência comigo. Achei. Então, antes de fazer as preces, nós já podemos trazer ao nosso coração e mente a nossa motivação mais profunda, mais significativa. Por que, né, nós escolhemos dedicar esse tempo ao estudo, à prática. Então, cada um vai trazendo aí na sua mente, no coração, a sua motivação. Tentando trazer sempre a motivação mais elevada, o cultivo da bodhicitta, que nós possamos nos dedicar ao caminho, às práticas, alcançar a liberação completa para nosso benefício, especialmente para benefício de todos os seres. Que possamos cultivar, desenvolver em nós as qualidades e virtudes, sabedoria, para aliviar o sofrimento do mundo. Bom, na fronteira noroeste de Udiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado. Aline, Não abriu, Aline. não abriu, está numa não abriu. Desculpa, gente. Eita, vamos lá. Agora foi.
Foi? Prece de 7 linhas. Hum. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Cid, e está cercado por uma hoste de muitas daquines. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Om Orgen Yogi Nupjantsam Pema Gesar Dompola Yantsen Chogi Nyodrupne Pema June Jesudra Kordu Kandro Mampeko Keki Jesu Takdruki Jinji Lapchi Sheksu So Guru Pema Siddhi Hum. Om Orgen Yogi Nupjantsam Pema Gesar Dompola Yantsen Chogi Nyodrupne Pema June Jesudra Kordu Kandro Mampeko Keki Jesu Dakdrupki Jinji Lapchi Sheksu So Guru Pema Siddhi Hum. Tomamos refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodan Sochi Chonang La Jancho Bardo Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Drova Pentir Sanje Drupasho Sanje Chodan Sochi Chonang La Jancho Bardo Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Drova Pentir Sanje Drupasho. Então, sustentando em nosso coração e mente a presença de Guru Rinpoche, no refúgio, no Buda, Dharma e Sangha, vamos fazer juntos uma prática de meditação guiada pelo Lama Alan, no retiro do Dharma Tolo, que eu acho que vai nos apoiar nessa parte que a gente está contemplando no nosso estudo. Então, encontre uma posição confortável, se preferirem, pode fechar a câmera. Uma sessão de 24 minutos. Se alguém se sentir desconfortável nesse tempo sentado, então deite Shavasana, tá? And the key, once again, is a deeper and deeper sense of ease, of looseness, of letting go. Então, novamente, a chave é um profundo senso de soltar, de relaxar. My mind is inwardly loose and relaxed, at ease from the core. Can you maintain that stillness of awareness, even as the winds howl, the winds of desires and emotions, the activities of the mind blow by? Apenas com esse profundo relaxamento, profundo senso de conforto do sistema corpo e mente, é possível manter a consciência quieta, em quietude, em meio aos ventos dos desejos e emoções. So set your body at ease. Então estabeleça o seu corpo em conforto.
And allow the respiration to flow effortlessly. E agora deixa a respiração fluir sem esforço. And set your mind at ease. E deixa sua mente à vontade. Releasing all the tightness of grasping. Solte toda a tensão das fixações, do apego. Of desires and aversions, hopes and fears. Release them all into the space of the mind. Dos desejos, das aversões, das expectativas e medos. Solte tudo no espaço da mente. And for a little while, simply let your awareness come to rest in stillness in its own place. E por alguns instantes, deixe que a sua consciência apenas repouse em seu próprio lugar, em sua própria base. Without doing anything with it, without focusing it on any object. Sem fazer qualquer coisa, sem forçá-la na direção de qualquer objeto. Then softly let your eyes be at least partially open. E gentilmente deixe o seu olhar ao menos parcialmente abertos. Again with your gaze vacantly, resting in the space in front of you without focusing on any visual object. Deixe o seu olhar repousar no espaço à sua frente, sem focar qualquer objeto. And from this initial starting point of stillness, now do direct your awareness, the light of your awareness, to the space of the mind. E agora, desse ponto inicial de quietude, agora sim, dirija a luz da sua consciência para o espaço da mente. And be aware of the mental appearances that rise to meet you, coming from in front, mental images, mental chit-chat. E tome consciência, então, dos eventos mentais que surgem à sua frente, das aparências, como as imagens, os pensamentos discursivos. Without labeling them or thinking about them, simply recognize the thoughts as thoughts, images as images.
Sem rotulá-los e sem pensar a respeito deles, apenas reconheça os pensamentos como pensamentos, as imagens mentais como imagens mentais. Empty appearances arising in the space of the mind with no owner, no creator. Apenas aparências vazias surgindo no espaço da mente, sem qualquer dono. Like holographic images, having no substance, they have no power of their own. Como imagens holográficas, elas não têm poder, elas são vazias, não têm nada em si mesmas. They're empowered only by our grasping onto and identifying with them. Elas se empoderam apenas pela nossa fixação, por nós nos identificarmos com elas. And now sustaining this core sense of ease, of looseness of body and awareness. E agora sustentando essa qualidade de quietude, de relaxamento, de soltar do corpo e da consciência. Be aware of the subjective impulses that arise from the mind, such as desires, feelings, emotions, intentions. Tome consciência desses impulsos subjetivos que surgem na mente, como desejos, impulsos, vontades, sentimentos. These two have no power of their own. Estes também não têm nenhum poder por si mesmos. They have power to captivate the mind, to carry us away, to torture us. Only when there is that cognitive fusion, only when we get caught in their grip. Eles só têm o poder de nos arrastar, de nos capturar, de nos fazer sofrer, de nos torturar, só se nós nos apegarmos a eles, se ocorrer a fusão cognitiva com eles, When we identify with them. se nós nos identificarmos com eles. And on occasion you may not perceive any appearances arising in the space of the mind. E de vez em quando pode ser que você não perceba nenhuma imagem, nenhum evento surgindo no espaço da mente. Or any distinct mental impulses, such as desires and emotion rising from within your Ou mind. nenhum impulso subjetivo como desejos e emoções surgindo na mente. Then simply rest in the flow of awareness. Então simplesmente repouse no fluxo de consciência da consciência. Not spacing out,
sem se sentir desorientado, but sustaining the clear flow of cognizance. mas sustentando um claro fluxo de cognoscência. The knowing of knowing, the awareness of being aware. Saber que sabe, de consciência da consciência. Again, in this practice, we are cultivating and refining two faculties of the mind. Novamente, nesta prática, nós estamos cultivando e refinando duas faculdades da mente. The first is mindfulness, A primeira é a atenção plena, which we are able to sustain the flow of mindfulness of the meditative object without distraction, without forgetfulness. Por essa habilidade, nós somos capazes de sustentar o foco, a atenção plena no objeto escolhido, sem se esquecer dele, sem se perder dele. And the other is introspection, with which we monitor the flow of mindfulness. A outra é a introspecção, pela qual nós monitoramos o fluxo da atenção plena. Noting the deviations in the flow of attention. Notando os desvios do fluxo da atenção. When your awareness wanders off, is carried away by distractions. Quando a nossa consciência flutua, é carregada pelas distrações. Or withdraws into dullness, vacuity, spaced out. Ou se recolhe na sonolência, no vazio, na desorientação. So when you introspectively note that you've deviated from the main path of the practice,
Então, quando você notar que você se desviou da prática principal, if you see that you've fallen over to the extreme of agitation, distraction, relax, release, and return your awareness to the meditative object. quando você notar que você se desviou para o extremo da distração ou da agitação, relaxe, solte o que te distraiu e retorne para o objeto de meditação. And on other occasions when you see you're not distracted, but you're sinking into dullness, into drowsiness, refresh your awareness, restore the flow of attention, and sustain or retain that flow of mindfulness. Em outros casos, quando você perceber que não se distraiu, mas você está se afundando em sonolência, em torpor, renove o seu interesse pela prática, retome o foco e sustente esse foco. And let's continue practicing now in silence. E agora nós seguimos a prática em silêncio.
fields and the fields Seu tempo, o movimento do corpo, a interação com o ambiente externo, com a tela. Tudo bem por aí? Essa é uma prática de estabelecer a mente no estado natural, né, e observar os movimentos, as aparências que surgem para a mente. Então, normalmente a gente faz uma prática de observar o espaço da mente, onde a gente contempla, observa as aparências objetivas, né? Na maioria das vezes. Imagens, pensamentos, né? A gente observa isso com mais frequência e com mais facilidade. Eu quis trazer essa prática hoje exatamente porque o convite do Lama é para a gente observar, perceber, observar as aparências subjetivas, né? As emoções, os impulsos, isso que surge sem que a gente perceba com muita clareza. E aí, por que que eu quis trazer essa prática para a gente fazer junto hoje? Porque a gente entrou no terceiro ponto do treinamento da mente em 7 pontos e ele está trazendo para a gente um elemento muito, muito importante, fundamental, que a gente reconheça e, como diz ele aqui no livro, que a gente aniquile, que é o autocentramento, né? Então, essas emoções, essas aflições que surgem no nosso espaço da mente, que surgem para a gente de uma forma sutil, subjetiva, elas nos movem. E elas estão sob o comando, vamos dizer assim, né, do autocentramento. Então, a gente precisa olhar para esse espaço e reconhecer essas experiências, para a gente desenvolver alguma possibilidade de cortar pela raiz o autocentramento. Porque se a gente não reconhece essas aflições que surgem, que estão ali de mãos dadas com esse autocentramento, né, como é que a gente vai fazer para se liberar delas? Não vai ter chance, né, da gente se liberar. E a gente só vai reconhecer se a gente sentar em quietude e observar, a partir da quietude cultivada, nutrida em Shamatha, a gente vai observar, vai perceber tudo isso surgindo. E aí teremos a chance de usar a espada da Vipassana, né? E cortar pela raiz esse autocentramento. Então a gente precisa, antes de tudo, reconhecer. E a gente vai reconhecer dessa forma, né? Sentando e observando. Se a gente percebe nesse momento, com clareza, maravilha. Se não percebe, tudo bem também. Vamos deixar decantar esses conteúdos da mente para que a gente tenha mais clareza sobre esses conteúdos que surgem, né? Então, essa é a ideia. Faz sentido para vocês ou ficou meio assim? Alguém quer comentar alguma coisa? Senão a gente vai seguir para a nossa leitura. Jane, tá aí, que bom te ver, querida. Vamos seguir então para a nossa leitura e vocês têm a liberdade. Bom ver todos, tá? Estou falando com a Jane porque faz tempo que eu não a via. Vamos seguir então com a leitura e vocês têm a liberdade aí de abrir o microfone na hora que quiserem, tá? Para compartilhar, falar, perguntar, enfim. Vamos nós, então. Então, a gente viu na semana passada o aforismo que diz: quando o mundo inteiro estiver escravizado pelo mal, transforme as adversidades em caminho para o despertar espiritual. E hoje a gente segue, então, nesse aforismo que diz: coloque toda a culpa no único culpado. No livro físico está na página 186. Então, quem será esse único culpado, né? Lembra que ele finalizou o aforismo anterior falando do autocentramento, né? A gente tem essa tendência natural, esse hábito, né, estabelecido em nós de uma forma muito natural de apontar o culpado lá fora. Será que o culpado está lá fora? Vamos ver, né, o que o Lama vai nos dizer. Então,
Coloque toda a culpa no único culpado. Quando a adversidade o atingir, rastreie até sua raiz, o único culpado. Quando alguém irritar você, quando sentir raiva ou se decepcionar, encontre o culpado. A mente não se perturba por causa do comportamento de outras pessoas. A frustração e a infelicidade ocorrem porque o autocentramento nos torna incapazes de suportar o comportamento de outras pessoas. O autocentramento nos domina e pode nos tornar muito infelizes. Quando o treinamento da mente diz: coloque toda a culpa no único culpado. O único culpado é o autocentramento. Ao longo do dia, identifique momentos de autocentramento. Identificar o autocentramento em outras pessoas é fácil, mas não beneficia ninguém. Apenas a identificação de nosso próprio autocentramento pode resultar em crescimento espiritual para nós mesmos. E o meu autocentramento, e não o seu, é o meu autocentramento, e não o seu, que me faz sentir dor. A Tisha nos incentiva a reconhecer o autocentramento, nosso querido inimigo malévolo que nos prejudica dia após dia e que continuará nos prejudicando para sempre, até que seja neutralizado. Esse conselho crucial para o Dharma parece contrariar algumas das ideias modernas favoritas sobre o caminho para a felicidade, tais como: abrace todos os aspectos do seu eu e não julgue e nem rejeite nenhuma parte de si mesmo. Aceite-se completamente. O conselho de Shantideva é investigar dentro de sua própria mente, reconhecendo que alguns dos impulsos que surgem não são puro venenos. Alguns dos impulsos que surgem são puro veneno e precisam ser definitivamente aniquilados. Qual abordagem devemos escolher? Tenha em mente a metáfora do guerreiro. A tradição budista descreve o caminho espiritual como uma guerra. As analogias militares são muito utilizadas na obra do Guia de Modo de Vida do Bodhisattva, de Shantideva. Nossos verdadeiros inimigos não são os seres humanos, são as aflições mentais de raiva, ciúme, arrogância e delusão, comandadas pelo grande general, o autocentramento. Shantideva nos recomenda identificar o inimigo número 1, o autocentramento, e derrotá-lo. Do ponto de vista psicológico moderno, destruir esse inimigo, o autocentramento, pode parecer uma fragmentação radical da individualidade. A noção de que alguns processos mentais, como a generosidade, a abertura e a alegria, são aceitáveis, enquanto outros, principalmente o grande demônio, o autocentramento, devem ser exterminados, parece a antítese da visão da psicologia moderna de autoaceitação e integração. No entanto, o tema psicológico moderno da autoaceitação e a postura guerreira budista tibetana de aniquilação completa do inimigo do autocentramento podem não ser tão diferentes quanto parecem à primeira vista. Por exemplo, quando você fica gripado, você nunca pensa: ah, essa gripe faz parte de mim, eu devo abraçá-la. O vírus da gripe não é você. É um elemento estranho que invadiu seu corpo e está fazendo mal a você. Da mesma forma, as aflições mentais, todas elas, não são constituintes inatos da sua mente. O autocentramento não é um elemento inato da sua mente. Habitual, sim, mas inato, não. Você pode aceitar a si mesma e, ainda assim, reconhecer que há invasores na mente, assim como existem vírus que invadem o corpo. Ao refletir sobre isso, considere: quem é você verdadeiramente? Além de suas aflições mentais, sua história pessoal, suas virtudes e os talentos que você adquiriu, seu corpo e seu comportamento, nenhum dos quais é propriamente você, o que sobra de você? Antes de abraçar de todo o coração o ideal de aceitar-se como é, pode ser uma boa ideia descobrir quem é esse você. Então, aqui o Lama está só fazendo um paralelo, né, com essa visão. Oi, Flori! Essa visão da psicologia moderna. Ai, E Cris, tudo bem, Amora? tudo bom. Bom te ver aqui. Fazendo um paralelo, então, para a gente contemplar por essa visão da psicologia moderna, né?
Porque tem muito essa fala, né, da gente abraçar a gente completamente, não se julgar, não, enfim. E aí, antes de fazer isso é claro que é uma coisa boa de se fazer, mas antes de fazer isso, a gente vai investigar, né? Quem é você? Quem é esse eu, né? Que eu devo abraçar e aceitar por completo. E aí a gente vai investigar, que a gente sabe que essas aflições, o autocentramento, não é a gente essencialmente, verdadeiramente, né? Então, Shantideva escreve: se todo o dano, medo e sofrimento do mundo ocorre devido à fixação a si mesmo, de que serve esse grande demônio para mim? O desafio aqui é identificar o autocentramento, mas não se identificar com ele. O autocentramento é uma aflição, metaforicamente, um demônio que possui a mente, se apropria da mente. Shantideva continua. Como posso desfrutar do ciclo da existência quando os inimigos antigos e sempre presentes, que são a única causa da perpetuação de enormes adversidades, vivem destemidamente no meu coração? Enquanto a mente estiver totalmente preenchida pelo autocentramento e suas aflições mentais de raiva, apego, ciúme, arrogância, etc., não importa o quanto se esforce para conseguir o ambiente ideal, a família ideal, o trabalho ideal, continuará sendo difícil alcançar a felicidade. Shantideva conclui: note a diferença entre o tolo, que busca seu próprio benefício, e o sábio, que trabalha para o benefício dos outros. Todos os seres espiritualmente iluminados, sem exceção, não tomaram o caminho do primeiro eu, buscando e se agarrando ao seu próprio bem-estar, à custa do bem-estar dos outros. Em vez disso, procuraram ser úteis aos outros. Apenas estimando os outros mais do que a nós mesmos, conseguiremos encontrar uma felicidade genuína e duradoura. Então, no autocentramento, nós estamos sempre em primeiro lugar, né? Antes de tudo, o meu bem. Antes de tudo, aquilo que eu desejo. Todo o benefício para mim e depois eu posso pensar nos outros. Então, isso é uma forma equivocada da gente agir, né? E aí, o sofrimento vem. Porque nem sempre, né? Aqui a gente está entrando no terceiro ponto, falando das adversidades. Nem sempre o mundo, quase nunca, na verdade, né? O mundo vai se configurar da forma que eu penso que tem que ser, que vai atender às minhas necessidades, os meus desejos, as minhas fixações, meus apegos. Então, o autocentramento só vai trazer sofrimento para a gente. E uma forma de neutralizar é considerar os outros, né? Trazer os outros como um elemento importante e mais importante do que eu, inclusive, para a prática. Trabalhar com paixão, as bodhicittas, né? O Lama vai dizer isso mais adiante um pouquinho no texto. Se alguém quer falar, por favor, tá? Eu vou seguindo aqui, mas podem me interromper na hora que quiserem. Ao nos identificarmos com estou com raiva, bravo, ofendido. Sim, Ana e Paulo, desculpa. Não, deixa eu marcar aqui para não me perder. Eu tenho um mestre aqui, meu vizinho, que é um cachorro irritante, sabe? E aí eu falei, assim, meu Deus do céu, eu não vou me colar nele, mas ele, olha, pense numa coisa desagradável que late o tempo todo, sabe? Aí eu falei, aí teve uma hora que, assim, isso está muitos e muitos dias, né? E eu tenho trabalhado em cima disso, né? Que é o. Aí até que outro dia eu fui na porta do vizinho, né? Antes de reclamar, porque eu já tinha feito uma reclamação, aí eu olhei pro tapetinho dele, né? E estava escrito assim: não repare na bagunça, quem manda aqui é o Nando. Aí eu falei: que adianta eu falar com uma criatura dessa? Não vai adiantar nada, ela já está entregue. Nando é o nome do cachorro. Nando é o nome do cachorro, né? Ele disse assim, né? Vai ser o que eu posso fazer, é uma reclamação com a síndica e tal, mas quando ele latir, porque ele late assim, sabe? Aí ela faz aquela, deve fazer algum mais estardalhaço. Agora ela está se acalmando, que deve estar recebendo reclamação. Mas a questão é que como isso despertou até em mim, assim, umas coisas, umas histórias, como eu ia fazer para detonar esse cachorro, sabe? Histórias malignas. Eu falei, credo, que horror! E eu vejo que, assim,
esse conteúdo meio beligerante, eu tenho, né? Uhum. O Paulo é uma pessoa mais pacificada, então é algo, eu vejo como um karma meu, como uma coisa que eu tenho que trabalhar mesmo e pegar essas coisas que surgem para distanciar um pouco, sabe? Eu quero ser uma É, pessoa mais tranquila, como você, como o Paulo, mais assim, zen, porque eu tenho até um retrato, assim, um retrato não, uma pintura de uma, como é que é? Japonesa. Uma japonesa, sabe? Porque eu tento, uma dakini eu tenho, trazer, assim, figuras que te não, inspira. eu tenho o ideal de ser uma pessoa assim mais tranquila, né? Não sei se uma Dakini também, ou uma japonesa com aquele cachorro ia se estressar, né? Mas é algo que eu preciso trabalhar, Sim, né? E eu vejo isso no Shantideva, eu vejo isso, estou sempre, né? maravilhoso, né? É um desafio, né, Ana? E é esse o convite que o Lama está fazendo para a gente, para olhar para esses condicionamentos, né? Porque quando surge essa raiva, esses pensamentos beligerantes, não, as atitudes, né? De onde que eles surgem? Qual é a força, né? A energia que move isso? Tem um autocentramento, um desejo, eu quero estar em paz, né? Esse barulho ensurdecedor tirando a minha paz, né? Isso Então, é justo. exatamente. E é para aí que ele está nos convidando a olhar, né? Porque a gente não vai conseguir transformar o mundo de forma que a gente tenha a paz em todos os lugares que a gente gostaria, né? É minha casa, eu quero ter paz na minha casa, né? Mas às vezes não é possível. Ou tem um vizinho assim, ou tem um cachorro assado. Isso pode e vai acontecer, não só na nossa casa, nas nossas experiências na vida, né? Então é para aí que a gente vai olhar para o que está movendo essa insatisfação, né? É dentro, né? E é essa a sua oportunidade, assim. E é muito difícil, né? Porque é uma coisa, às vezes é um condicionamento de muitas vidas, é uma marca né, de uma característica, assim, enfim. E a gente É, não desfaz assim, não dissolve só porque eu percebo que eu estou com raiva e dissolveu. Não, né? É um processo, a gente vai contemplando, vai fazendo as práticas, ouvindo os ensinamentos, lendo, praticando, 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 meditando, né? Chama-ta para quietude, para reconhecer isso, vipassana, para cortar isso pela raiz. E é esse processo. Mas não se iluda comigo, não. Talvez essa identidade que eu manifesto aqui te traga uma ideia de paz, mas se você perguntar para a Sofia e para o Du, possivelmente eles vão ter outra imagem. Então, assim, cada um de nós vai ter as suas questões, né? E aí é essa a oportunidade que a gente tem, né, de olhar para elas com muita verdade com a gente mesmo, reconhecer nisso um obstáculo, como você está reconhecendo, né? Cada um de nós possivelmente, certamente, reconhece na própria experiência seus obstáculos maiores, para a gente conseguir ultrapassar, com o apoio dos nossos mestres, né? Com o apoio da sanga. Isso é muito precioso, né? Apoio desses seres que surgem para tirar a sua paz. Ele vai trazer isso mais daqui a pouco aqui para a gente. Esses seres que surgem para como nos dando a oportunidade de treinar, de desenvolver compaixão, paciência. Olha, haja, haja almofada. Cris, obrigada. imagina. Cris, pode falar, por favor. Então, outro dia eu estava falando para o meu filho, né, que aqui anda muito barulhento por conta de muita construção, sabe? Tem muitos prédios serem levantados. E aí o meu filho falou assim, mãe, não adianta você mudar, porque pelo menos aqui você já conhece os problemas. Você vai para um outro lugar, vão surgir outros problemas. Depois que ele falou isso, eu pensei, né, exatamente isso. Sou eu que vou mudar de lugar e vou achar obstáculos também lá onde eu vou. Então, não adianta mudar mesmo, porque é aqui ou lá, o problema está em mim, não está no ao redor, não está no prédio, não está no apartamento, no bairro, né? Está em mim. Então, tanto faz o lugar que eu estiver, vou ter as mesmas dificuldades. Quando ele falou isso, eu falei, nossa, ele não é budista, mas de vez em quando ele fala umas coisas que parece que ele tem Então, umas inspirações, né?
Que bom, né, Cris, ter essa fala, assim, e é assim mesmo, porque a gente tem esse desejo de consertar o samsara, né, de estar no lugar, no mundo, onde seja exatamente nas condições perfeitas que a gente imagina, que seria perfeita para a gente. Mas se a gente mora num prédio, imagina, o perfeito para mim, o perfeito para o vizinho, para o outro vizinho, para o vizinho de cima, de baixo. Quantos perfeitos vão existir, né? Uns gostam de agitação, outros gostam de tranquilidade, uns querem música alta, sertanejo, aqui onde eu moro, o sertanejo e eu não gosto de sertanejo, então, se cada um for buscar essa perfeição, aí eu boto uma musiquinha de piano, o outro detesta, o que que é isso? Isso não é música, né? Não tem desse jeito, né? O samsara não tem solução. E aí a gente vai olhar para onde? Para dentro, né? É de onde que surgem essas aflições todas. A aflição não está na música. Tivesse na música, por exemplo, todo mundo ia ficar pé da vida quando ouvisse aquilo, né? Não está no latido do cachorro, apesar de ser incômodo, com certeza. Um cachorro que late o tempo todo, sem dúvida. Estou tirando essa. Mas para a dona, possivelmente não é, né? Eu não sei, né? Também. Mas então é isso, né? A gente vai olhar para como a gente espera que o mundo se configure para que nós estejamos bem. Isso não vai funcionar, né? E aí a gente vai olhar para nós e pensar como essa diversidade que surge pode surgir de elemento para a minha prática, para o meu caminho. E é para aí que a gente vai olhar. O cachorro que surge para a Ana traz para ela uma oportunidade de treinar a paciência, a compaixão por aquele serzinho, né? Então, a gente vai descobrir isso, né? E aí isso move a nossa mente e a gente passa a se relacionar com essa experiência de um outro lugar, interno. E aquilo passa a ter um outro estímulo, né, na nossa mente. Aline, e Sim, se a gente Flori. quiser fugir para a floresta, né? A gente vai encontrar os outros barulhos lá que a floresta é o lugar. Eu vi agora recentemente um post da Eliane Brum, se a floresta é o lugar menos silencioso do mundo, porque ela tem uma sinfonia de sons, né, de animais, fui lá no Jetavana no verão, as cigarras são espalhafatosas, assim, né? É uma sinfonia, aquela coisa assim, né? Então, aí não tem Não, lugar não tem. E não tem silêncio perfeito. mesmo, né, Flori? A É, gente, mesmo no mato, lá na casinha de retiro, é assim, você fica de manhã até de noite, tem barulho de bicho. Ora um tipo de bicho, ora outro tipo de bicho. Cigarra, então, que é ensurdecedor mesmo. E elas não param. E às vezes como é coletivo de cigarra? Não sei como se diz. É um monte de cigarra e elas é uma combinam. sinfonia, assim, é uma É, orquestra. É. bastante grande, com muitos componentes, né? Aí você sai e vai falar assim, ah, vou dar uma caminhada, né? Aí vem os mosquitos, e eles vão te acompanhando no seu ouvido, a caminhada toda. Você fala, ah, meu pai, não tem solução mesmo, não tem. Só muda os barulhos, né? Os tipos de barulho. Mas e aí? Como é que tá, gente? Ah, mas porque eu tô aqui no meio do mato, tá maravilhoso. Nem sempre, né? Você pode se incomodar. É isso, né? É que a gente tem essa ilusão do lugar perfeito, né? E eu acho que é isso, o lugar perfeito não existe, né? Existe aquele lugar que traz para a gente uma dimensão de paz, mas eu acho que o principal mesmo é dentro, né? É, é reconhecer a realidade como ela é. É, Esse é o lugar de perfeição, né? é, Que aí você vai relaxar na realidade como ela é, né? é. É esse ponto. Mas não vai. Fora disso, Fora disso não tem. E eu lembro do Lama dizendo, né? Sansara e Nirvana têm um só sabor. Onde é que o Sansara tem o sabor do Nirvana, né? A gente vai chegar. Tomara que eu reconheça esse sabor, um só sabor em algum momento. Vamos reconhecer, né? Seja que hora for, que vida for. Ao nos identificarmos com eu estou com raiva, bravo, ofendido, indignado, as muralhas da mente são invadidas e a mente sucumbe às aflições. Usando a metáfora do guerreiro do budismo tibetano, o remédio é ficar no portão de entrada da mente e vigiar. Quando as aflições atacarem, contra-ataque. A estratégia aqui é recorrer ao arsenal de práticas do Dharma sempre que as aflições mentais chegarem aos portões de entrada da mente. Quando as aflições se retirarem e a mente se acalmar, e pensamentos e emoções virtuosas surgirem sem esforço, relaxe e fique à vontade.
O Dharma é semelhante à guerrilha. Quando o seu oponente é mais forte do que você e você confronta o inimigo, você perde. Avalie o poder de sua mente de expressar virtudes, como bondade amorosa e sabedoria, sem esforço. E então, compare-se com o inimigo. As propensões habituais de egoísmo, ciúmes, arrogância, raiva e apego. Quando comparado ao poder do hábito das aflições mentais, o poder da virtude e da compaixão pode parecer muito insignificante. Se assim for, precisamos ser mais inteligentes e mais ágeis. A estratégia é aplicar o remédio antes que a fixação ao eu e ao autocentramento reúnam forças. Se esperarmos até que as aflições tenham convocado suas tropas e dominado a mente, nossas opções se reduzem. A tática usada para despistar e prender as aflições mentais em suas trilhas é vigiar atentamente os portões da mente. Quando a fixação ao ego, o egoísmo, o apego ou a raiva fizerem seu primeiro movimento, temos uma chance de lutar, se estivermos atentos, né, vigiando o portão da mente. Como na guerrilha, quando o inimigo avançar, retire-se, não se identifique com ele e não o fortaleça. Não fique tecendo um monte de comentário quando essa aflição surgir na mente, né? Quando o inimigo se retirar, avance. Os sinais de que estamos ganhando a guerra são um enfraquecimento das aflições mentais e uma sensação de maior bem-estar. Então, a gente precisa reconhecer esses inimigos quando eles surgem, quando eles chegam, né? E a forma de percebê-los, de ver esses inimigos chegando, é estando atento, né? Vigiando os portões da mente. Por isso a prática que a gente fez hoje, para observar o espaço da mente, observar essas aflições, as emoções, as aflições que surgem. Para a gente ter essa possibilidade de perceber quando elas surgirem no movimento da vida. Mas a gente se prepara antes, né? Antes de ter o elemento aflitivo dando de cara com a gente. Por isso a gente precisa praticar, meditar, se habituar a reconhecer esse espaço, se habituar a reconhecer as emoções, as aflições se manifestando na nossa mente. E aí, quando a gente se deparar com uma aflição, com um elemento, né, aflitivo, a gente vai ter mais chance de perceber isso, né? E derrotar esses inimigos, né? Mas se a gente não tiver a treinar esse reconhecimento, vai ser mais difícil. Na hora que a aflição surgir para a gente vai simplesmente ser arrastado, carregado por elas, né? Então, o treino é muito, muito importante, fundamental, né, na verdade. Seria maravilhoso atingir a quiescência nesta vida. Desculpa, seria maravilhoso atingir a quiescência meditativa nesta vida. Seria maravilhoso realizar nossa natureza de Buda. Mas essas conquistas não são o objetivo mais importante no budismo, porque tenhamos ou não atingido a quiescência ou realizado nossa natureza de Buda, podemos morrer a qualquer momento. Portanto, o objetivo mais importante é nos estabelecermos no caminho, integrando o Dharma à vida, para que haja continuidade e momentum que irão continuar para a próxima vida. Se de fato houver continuidade da consciência além dessa vida, as qualidades da mente que cultivamos nessa vida também irão seguir. O que é necessário para estabelecer um caminho de continuidade que prossiga desta vida para a próxima é um apetite voraz pelo Dharma. Para ajudar a estabelecer essa continuidade, você pode fazer a seguinte prece todos os dias. Onde quer que o precioso e supremo espírito do despertar, a Bodhicitta, não tenha surgido, que possa surgir. E onde surgiu, que possa nunca declinar, mas cresça cada vez mais forte. Então, essa é mais uma forma, né, da gente se manter no caminho do Dharma, se aprofundar e seguir, né, lançar esse gancho, né, para a gente, na próxima vida, a gente continuar, conseguir encontrar o Dharma e seguir praticando, né? Lembra no aforismo passado que o Lama trouxe isso, né, da nossa motivação? Quando a nossa motivação está em estabelecer as condições ideais para um bem-estar hedônico, vamos dizer assim, né? Uma paz, uma tranquilidade, o barulho que eu não quero ouvir não acontece. Então, quando a nossa motivação na vida é essa, a chance da gente se frustrar é de 100%, né? Porque nunca vai ter as causas perfeitas para aquilo que a gente busca
dependendo das condições externas. Mas se a nossa motivação é a prática do Dharma, é a realização da bodhicitta absoluta e relativa para o benefício de todos os seres, se a nossa motivação, se o que move as nossas escolhas, as nossas ações é essa busca, então a chance da gente ter essa felicidade vai ser muito maior, né? Porque as adversidades, elas não vão surgir como um empecilho à nossa felicidade, ao nosso bem-estar, elas vão surgir como combustível que nos apoia na prática. Então, todo esse movimento vai nos conduzir a esse processo, né, ao caminho da iluminação. E aí é isso também, né? A gente não vai ter essa motivação, então eu tenho que realizar, quero alcançar a iluminação dessa vida, o estado de Buda, ou o que for, realizar chamata. Não, o caminho, processo do caminho é que é o mais importante. Se a gente consegue trazer o Dharma para a nossa prática, todos os dias, não só na almofada, a gente já está estabelecendo essa conexão com o caminho. E aí, se a gente alcança ou não a iluminação, a natureza do Buda nessa vida, a gente não vai se frustrar ou se vai se alegrar por isso, né? Porque a gente já tem esse movimento acontecendo naturalmente. E o mais importante, a gente está desenvolvendo habilidades, qualidades, virtudes para beneficiar os outros seres. E essa é a nossa motivação maior. Tenhamos nós alcançado ou não a natureza, realizado ou não a natureza de Buda, né? Claro que esse é o nosso desejo, né? Porque aí a gente vai ter sabedoria e lucidez incomensuráveis. Mas se a gente não realizou, que é o nosso caso ainda, penso eu, né? A gente está no caminho, a gente está fazendo tudo o que a gente pode para gerar benefício para os seres, para diminuir o sofrimento no lugar que a gente está, né? E isso já é uma grande coisa, né, gente? O que vocês acham? Estou falando besteira? Legal, e tu deu aquela dica para Ana, né, de olhar de forma diferente, né, o cachorrinho, por exemplo, e o vizinho, né? Pode olhar o cachorrozinho de ver a situação do ser, como um ser que está num reino não muito favorável, né? Exato. Que teve esse renascimento, no próprio vizinho que parece ter uma dependência do cachorro, né? O cachorro tem um certo domínio sobre ele, então provavelmente vai sofrer muito se o cachorro tem uma vida bem mais curta que uma vida humana, né? Então é provável que o cachorro vá morrer antes, né? Então, por exemplo, então ele pode sofrer bastante, né? E de repente a conexão que ele tem com o animal muito grande pode arrastá-lo também para um reino animal, uma vida futura. Então, olhando assim, aí É, já gera uma outra relação com aqueles seres, né? Não apenas o cachorro que me incomoda, né? É um ser que está no. Isso é interessante, né? sim. Olhar aí. E a compaixão surge daí, né? De reconhecer, de ver dessa forma, né? Paixão brota daí, naturalmente, né? Porque a gente reconhece que aquele ser realmente não tem nenhuma chance nessa vida, aquele cachorrinho, né? Não sei, né? Nenhuma, não vou dizer, mas a gente reconhece que as condições dele são muito mais limitadas. E do dono também, como a Flori disse, né? Que tem essa dependência. Então, a gente olha de um outro lugar, né? E aí a experiência que surge é diferente. É muito precioso a gente poder pensar nisso, né, gente? Eu fico imaginando assim, como a nossa mente é que realmente constrói a nossa realidade, né? Como isso é tão claro, mas ao mesmo tempo isso acontece de uma forma que a gente não percebe, assim, principalmente quando a gente está movido, envolvido com as aflições, né? Como a gente não percebe. Se a gente conseguir mudar um pouco esse olhar, a experiência vai ser completamente diferente, né? É como se diz, sair da perspectiva do autocentramento, né? Que é o que Exato, gera aflição, né? exatamente. É E muito também maravilhoso. aprender a olhar a vacuidade, né? Olhar a impermanência. O cachorro, daqui a pouco esse latido acabou e eu amarrei minha vida nele, né? Então, como é que eu posso me convencer realmente de que esses fenômenos todos são tão passageiros, né? E quanta energia eu gasto com uma coisa que vai passar por si só, né? Exatamente. A gente conseguir observar por esse olhar também, né? E como no momento dessas aflições a gente não percebe a impermanência assim com essa clareza, né? Às vezes a gente é simplesmente arrastado, quando percebe já foi, tá nas garras da aflição.
E aí é esse treino, né? A gente vai falando aqui, contemplando, e aí de repente na experiência você vai lembrar, né? A gente vai lembrar. Quer falar, Aninha? Você sabe que eu achei muito, nunca tinha refletido ou sobre isso especificamente nessa fala do Alan Wallace. É, que mesmo que não, porque eu penso no plano B, na terra pura, né, numa coisa assim, mas se eu gero mais benefício aos seres no meu fluxo mental, no meu contínuo, se houver, assim, esse contínuo vai estar mais impregnado de ações virtuosas do que aos poucos, né, do que ações não virtuosas, né? Eu achei isso, nunca tinha pensado sobre isso mesmo, sabe? É bom, né, quando traz uma fala assim, que traz essa clareza para a gente de uma experiência que a gente não contemplou. Porque às vezes a gente fica nessa ideia mesmo, né, de que só vou conseguir se eu tiver alcançado a iluminação, se tiver realizado a natureza de Buda. E aí, às vezes, a gente se fica tão assim, né, de tô longe do caminho, tô longe ainda, e não reconhece cada processo que a gente está fazendo, que está diminuindo essas aflições, que é esse condicionamento a partir dessas aflições mentais, que vem de vidas, seguindo com a gente, né, seguindo e seguindo. Se a gente está diminuindo essas aflições, a intensidade dessas aflições, e aumentando as nossas virtudes, nossas qualidades, a nossa forma de ação positiva e benéfica no mundo, olha que maravilha. Ainda que a gente não realize realmente a iluminação nessa vida, a gente já equilibrou a balança mais para o positivo, né? Ampliou, né? Pesou a balança mais para o aspecto positivo, de ter desenvolvido em nós essas qualidades e essas virtudes, que vão seguir com a gente. Aí vamos rezando sempre para na hora do bar, né, da passagem, da morte, a gente ter uma morte tranquila também para não ficar, né, as aflições surgirem assim, a gente se perder de novo. Mas a gente vai rezando, né? Então vai fazendo tudo isso, né? Vamos cultivando as qualidades, virtudes, vamos desenvolvendo a confiança, refúgio. Aí a gente vai fazendo tudo isso um pouco dentro de de onde a gente está, né? E aí a gente vai caminhando. É muito bom, né? Quando vem umas palavras assim que a gente não tinha se tocado, assim, e que tira um pouco o peso, né? Da obrigação da realização, da iluminação. E aí, mais esse elemento, né? Uma prece curtinha para a gente fazer todo dia, assim, vai levar 5 ou 10 segundos. Onde quer que o precioso e supremo Espírito do despertar, a Bodhicitta, não tenha surgido, que possa surgir. E onde surgiu, que possa nunca declinar, mas cresça cada vez mais forte. Traz isso como uma verdade no nosso coração. E esse espírito vai surgindo da nossa própria natureza, né? Então, se ele começa a surgir em nós também, nos nossos amigos ou em qualquer ser, né? Onde quer que ele tenha surgido, que ele possa nunca declinar, mas que ele possa ser cada vez mais forte. Maravilhoso. 5 segundos a gente faz essa precezinha, gente. Então, eu acho que é uma boa coisa também da gente trazer. Põe um bilhetinho na tela do computador, em algum lugar assim, né? Ou no livrinho do altar, enfim. O Dharma pode ser difícil, mas nunca é impossível. Se você acredita que o objetivo do Dharma é praticar tudo o que é ensinado no budismo, quando pensa na riqueza e na diversidade das práticas do Dharma, pode parecer algo avassalador. Mas o propósito do Dharma é cultivar um bom coração. E o objetivo do Dharma é estabelecer a continuidade da prática durante toda essa vida e além. Tem muitos ensinamentos maravilhosos, né, gente? Muitos, muitos. E a gente gostaria de fazer todos. Se a gente for pensar nisso, o tanto que a gente não dá conta de fazer, vai ficar, né? Ai, meu Deus, eu tinha que fazer. Ai, pelos Budas, eu tinha que fazer essa, não fiz aquela iniciação e aquela prática. A gente enlouquece, porque é um universo gigante, né? Mas se a gente tem isso na nossa mente e no nosso coração, que o propósito do Dharma é cultivar um bom coração e o objetivo do Dharma é estabelecer a continuidade da prática durante toda essa vida e além. Fica mais leve, né? A gente não precisa fazer todas. A gente vai se guiar por uma ou duas, ou enfim, algumas que a gente dá conta de fazer e praticar, mas esse é o principal propósito: estabelecer, desenvolver um bom coração, cultivar um bom coração.
No budismo, a fixação ao eu é considerada uma forma de ignorância, e o autocentramento é a ignorância em ação. Quando a raiz da fixação ao eu é cortada pelo insight, mesmo quando formos atingidos pela adversidade, a fixação ao eu não nos afligirá. Não há alvo. Gyatro Rinpoche comentou sobre o sofrimento dos tibetanos nos campos de concentração comunistas chineses. Enquanto você se fixar ao eu, não pense que conseguirá ser corajoso. Enquanto houver fixação ao meu corpo e aos meus sentimentos, a dor irá oprimir você. Quanto mais profunda a visão da natureza da realidade, mais poderosa se torna a paixão pelo Dharma. Ao nutrir o desejo de liberdade, toda a sua vida se volta para o Dharma. Isso é tudo, isso é tudo o que há para fazer. Lembre-se da pergunta que Shantideva faz a si mesmo. Como posso desfrutar do ciclo da existência quando os inimigos antigos e sempre presentes, que são a única causa da perpetuação de enormes adversidades, vivem destemidamente em meu coração? Não é possível divertir-se no samsara com uma mente saturada de aflições mentais. A única solução é purificar a mente para que as aflições mentais parem de nos torturar. Então, esse é o aforismo. Coloque toda a culpa no único culpado, o autocentramento. É para aí que a gente vai olhar. É aí que a gente vai trabalhar. Tudo bem, gente? Tudo bem aí? Quem mais quer comentar? Flori quer complementar aqui o conteúdo, que eu não sei mais o que dizer. Não, tá perfeito aí, eu acho que é isso. É isso, né? Então aí a gente segue com esse aforismo de hoje, seguimos com ele na nossa mente, no nosso coração, principalmente, né? Observando com muita gentileza, com autocompaixão, observando em nós essas aflições, esses condicionamentos mais intensos, mais frequentes e que nos arrastam pelo sofrimento, né? Então a gente vai o convite para a gente observar isso em nós durante a semana, até a próxima quarta. Bom, vamos fazer as preces então? Dedicação? Então, vamos dedicar os méritos do nosso estudo e prática. Cada um de vocês traga ao seu coração, à sua mente, pessoas ou grupo de pessoas. Só um minutinho, gente. Então, cada um de nós traga a mente e o coração, seres que estejam precisando de apoio, de suporte, de todos, de qualquer forma. Que todos os seres em todas as direções possam ser livres do sofrimento, das causas do sofrimento. Que todo e qualquer mérito gerado pelo nosso estudo seja direcionado e apoie todos os seres que sofrem nesse momento, possam se liberar completamente. Por esta acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. Que do turbilhão de ondas revoltas de nascimento, velhice, doença e morte, deste oceano do samsara, possa eu liberar os seres. Sonandi tanjesi pani, tobne ne pedra nam panjeshin. Que ganati balon trubai, si petzole droa droa show. Prece de longa vida, sua santidade, Dalai Lama. No reino cercado por anéis de montanhas nevadas, você é sem exceção a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokitesvara, Senhor da compaixão, Tenzin Gyatso, que seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de éons. Karira weko weji kansu bandande wa malu joene Cherezi wantenzi jatso ye japeka de bardo tenju che Garira weko weji kansu bandande wa malu joene
Cherezi Wantenzi Jatsoye Japeukaje Bardu Tenjuchi. Prece de longa vida ao Lama Alan Wallace, que o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os peitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral, e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Por esta virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Que eu adene do Dao, Gela Madrugyune, Troachike Malupá, Dei Salagopar, Shun. Muito bem, obrigada, gente. Até semana que vem. Obrigada, Aline. Obrigada, Sanga. Obrigada, Aline. Beijo, Obrigado, gente. Obrigada, Boa Aline. Um noite. beijo para Boa todos noite. no coração. Beijo, gente.